Gente, eu tô feliz da minha vida, igual a pinto no lixo, porque hoje a gente vai começar um projeto novo, né, que muito me interessa, que tem a ver com a minha cara, tem a ver com a cara dos meus convidados, que é o Saber em Pauta. O que que a gente vai fazer aqui nesse podcast? A gente vai comentar sobre situações que ocorreram importantes, assim, que causaram um certo impacto na sociedade de uma forma geral, e a gente vai falar aqui de neurociência, de emoção, de psicologia, comportamento humano, e sempre trará um especialista, uma advogada, alguém, um fonoaudiólogo, enfim, profissionais múltiplos de múltiplas funções, para que a gente possa ter várias perspectivas sobre o assunto em pauta, ok? E hoje, especialmente no meu programa de estreia, eu tenho a honra de receber uma advogada maravilhosa. Maravilhosa por quê? Por quê? Porque ela, o caráter dela é maravilhoso. Além de tudo, ela é apaixonada pela profissão, e isso faz toda a diferença. Quando a gente é apaixonado pela profissão, não é Faz. verdade? Faz toda a diferença, porque os saberes entram pelo pé, não entram pela cabeça. E aí mexe no coração, enfim, e fica tudo lindo, porque a gente parece até que não está trabalhando, né? Que a gente está se divertindo quando a gente faz o que a gente ama. E a Natália Alonso, que vou aqui pegar as qualificações da minha querida, porque são mais de 10 anos de experiência na advocacia. Ela é uma profissional, como eu falei, apaixonadíssima, e ela, além do exercício de direito, ela é professora e mestre em direito pela UERJ. É pós-graduada pela FMU, São Paulo, e possui MBA em gestão de pessoas. Olha aí, é tudo isso. E que a Natália é. Atualmente você tem trabalhado especificamente mais na área civil, criminal, jurídico, empresarial. Como é que você está? Oi, Dri. Primeiro, eu vou te chamar de Drico. Você já falou, somos amigos, nos conhecemos, a gente está aqui nesse papo informal, gostoso. Primeiro, queria dizer que é um prazer imenso estar aqui, principalmente no seu programa de estreia. Nem sei como te agradecer por essa honra, né? Para falar de temas tão legais, tão importantes para a sociedade de maneira geral, né? Então é uma honra mesmo estar aqui. Bom, eu atuo com direito empresarial e direito criminal atualmente, então eu faço terceirização de rotina jurídica no escritório, que engloba, junto com a minha equipe, todas as áreas de atendimento que a empresa precisa, né? Além dessa parte criminal, que é uma nova atuação do escritório, então tá super legal esse ano, cheio de novidades, assim como o NUAP com você, né? Então a gente está muito feliz. Obrigada mais uma vez. Poxa, eu tô então, olha só, imagina receber uma amiga querida, uma excelente advogada que já fez serviços, trabalhos para minha empresa, inclusive, né? Registro da O nossa registro marca. da marca. Então tem tudo a ver com esse momento. Enfim, estou Sim. muito feliz de te receber aqui. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que eu acho interessantíssimo, que é a maldade humana, né? Será que as pessoas nascem mais ou será que elas se tornam mais? E aí a gente vai comentar, só para ilustrar, o caso do menino de 9 anos de idade que entrou no hospital veterinário e trucidou. Ele não só matou, ele trucidou 23 bichinhos. O que será isso, né? Eu acho que essa é uma grande curiosidade. Qual é a causa da maldade? Será que é isso? Que é temperamento? Que é biologia? Que é... Tem... Enfim, então eu vou comentar, e a gente vai ver primeiro um trechinho, e eu vou comentar no aspecto da neurociência e depois você vai me falar do aspecto jurídico disso aí, como é que vai funcionar. Legal. O relógio revela que o menino chega no hospital veterinário por volta das 18 horas. Primeiro, ele se aproxima de uma piscina de bolinhas usada no dia anterior para comemorar o Dia das Crianças e a inauguração do espaço. Mas o que parecia ser inofensivo termina de forma trágica. Outra câmera mostra ele indo com um cachorro em direção aos animais. Pula a cerca e corre para os fundos de uma fazendinha. Os donos perceberam que algo estava errado pelas Você imagens. viu isso, Nath? Eu vi, já tinha visto, né, na internet uma notícia que circulou bastante. Pois é. Então, que causou mesmo essa comoção. É legal a gente trazer esse tema para a pauta. Pois é. Por quê? Tem um
pesquisador chamado Adrian Hein, que ele fala sobre a neurobiologia da maldade. Aliás, existem vários pesquisadores que estudam o que que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela não consegue acionar a empatia, ligar a empatia, né? Por quê? O que caracteriza a crueldade, né? Primeiramente, é a falta de empatia. Eu não me importo com o que o outro sente, né? Eu vou deixar claro, primeira coisa, que a gente não pode dizer que uma criança, um menino de 9 anos de idade, é um psicopata ou tem um transtorno de personalidade antissocial. A gente não pode dizer isso, até porque a personalidade não está formada. O cérebro de uma criança, ela nasce somente com um quarto do que se tornará. Então, o ser humano, ele nasce imaturo fisiologicamente. O cérebro ainda vai se desenvolver. E nesse cérebro, quando uma criança nasce, já porta, obviamente, a estrutura para se desenvolver. E nessa estrutura, uma das mais responsáveis pela questão da empatia é a amígdala, né? E todo aquele conjunto ali no sistema límbico. O que que esse cara, o Adrian Hein, que tem um livro chamado Anatomia, Neuroanatomia da Violência, eu vou pedir até para o Bruno depois botar aqui, o que que ele vai dizer? Depois de diversas pesquisas, que o cérebro do psicopata, ele estudou os assassinos em série nos Estados Unidos, ele tem uma configuração diferente, ele se configurou de forma diferente. Mas entenda, então já vem a amígdala ali, que porta uma circuitaria emocional principalmente vinculada ao medo. Então, a amígdala ela vem meio que pronta, é um alerta emocional para proteger o indivíduo. E essa amígdala, o Hein descobriu e concluiu que ela é um pouco menor nas pessoas que se tornam psicopatas, ok? Ela é um pouco menor. Agora, a pergunta é: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Essa amígdala é menor, não se desenvolve de maneira adequada, porque ela estruturalmente veio condenada a isso, ou ela é menor porque esses indivíduos tiveram uma infância tenebrosa. Ok? E aí, essa infância tenebrosa não fez com que essa pessoa, por exemplo, desenvolvesse o córtex pré-frontal de uma maneira adequada, e o córtex pré-frontal é quem freia os impulsos. Então, olha só, a gente está num momento da neurociência, né, que a gente está muito recentemente pesquisando isso, porque é muito curioso uma criança fazer esse tipo de coisa sem o menor sentimento. E, obviamente, a gente não vai qualificar a criança aqui, né? A gente não sabe nem muito sobre a história dela, a não ser que morava com os avós, ou com a avó, Justamente, perdão, não foi divulgado justamente para para manter ali o sigilo das proteger. E informações. certíssimo, e Isso, certíssimo. E a gente não está aproveitando, a gente está usando o exemplo claro. para falar sobre a possibilidade do ambiente, porque, na verdade, será que o ambiente ele contribui para a maldade infantil ou não? Então, tem um caso, contribui às vezes, e quase que é berço esplêndido, né, para o desenvolvimento. Uma criança, portanto, ela não pode ser considerada psicopata, nem e a gente não pode diagnosticar como transtorno de antissocial, de personalidade antissocial, mas o que a gente observa, quem pesquisa observa, é que todos os psicopatas, ou serial killer, ou pessoas com transtorno de personalidade antissocial, ou a maioria, tiveram vidas desgracentas na infância. Tem um documentário chamado, no HBO, chamado Louco Não Doido, que uma psiquiatra ela vai para o corredor da morte pesquisar essas situações. E aí ela percebe que quase que invariavelmente essas crianças tiveram vidas desgraçadas. No entanto, todo mundo que teve vida desgraçada se tornará um psicopata? Obviamente que não, né? Então é uma conjunção de fatores, e isso inclui o temperamento, que tipo de temperamento essa criança traz, e temperamento é genético, né? A criança herda
do pai e da mãe e da família, né, para trás. Então ela traz essa carga genética e, a partir de um ambiente, ela desenvolve ou não algumas questões em relação a a bondade e maldade. Então, é o que se sabe até agora, né, Nath? Mas, enfim, o que que você, por exemplo, me diz sobre o que que esse menino pode sofrer, por exemplo, legalmente? O que que a família dele pode sofrer? O que que você pode me. Então, antes de te responder, eu vou fazer uma analogia aqui com o direito, porque o direito, né, assim como a psicologia, ambos são ciências, né, e eles estão sempre envoltos aí em todas as questões sociais, né, tanto nessa questão que a gente está analisando aqui, quanto nas questões que você. Então, quando você fez essa relação da amígdala, né, da análise mesmo do corpo humano, de como se desenvolve em relação à neurociência, me reportou que a gente estuda na faculdade de Direito Criminal ou nas pós-graduações, enfim, na nossa formação, sobre a teoria lombrosiana, né. Ah, Você já deve ter isso é escutado, mas é é muito polêmico, polêmico, Lombroso é polêmico muito demais. O polêmico. Reino também é. Depois Exato, que você lê, você fala: "Ai, olha aqui", mas tem coisa que dá para exato. puxar, mas É isso. Lombroso É totalmente diferente do que você está falando, eu não tô ele comparando, eu ele tô vai falar trazendo sobre a aspectos informação. físicos que podem Justamente. isso é absolutamente preconceituoso. Porque eu não conheço a Uhum. teoria, né, do autor que você está dizendo, mas quando você começou a falar da amígdala e tal, da medida da amígdala, eu já comecei a reportar para a teoria lombrosiana, que era justamente, né, explicando para o seu público, né, para o nosso público aqui de hoje, É, que é justamente você medir se a pessoa é criminosa ou não, pelas características físicas, enfim, que é altamente discriminatório, discriminatório. e em direito ninguém mais, embora exista no nosso seio social uma certa característica lombrosiana no nosso julgamento, né. Então a Sim, gente já do sempre dia a olha dia, né. do dia a dia, a gente olha aquela pessoa e diz: tem cara de bandido". E é totalmente diferente do que você está falando, ninguém vai pegar e Sim. medir a amígdala da Mas pessoa. eu também tenho questões em relação a Adrian Raine. Eu tenho também questões em Mas é relação a mas é o isso, que mas dá você para tirar falou. coisas boas dali. Claro, porque depende de vários E o aspectos, né. Lombroso eu acho que não tira Não, não nada de tira bom. nada. Mas é isso, só para explicar para as pessoas, não é sobre isso, não é sobre pegar e medir a amígdala das pessoas, é sobre uma junção de fatores que a parte química, né, eu acho que é isso que você estava explicando. Sim. Em relação ao caso, que a gente está tratando aqui especificamente, né, da pergunta que você me fez do menino, né, vamos chamar de menino, porque a gente efetivamente nem sabe o nome dele. Sim. Como você já mencionou, ele é uma criança de 9 anos, né. Então, para o direito, ele é inimputável. O que que significa? Ele não pode ser punido, né, ele não é responsável pelos atos dele. Justamente pelo que você disse, o legislador, né, entende que a criança, né, em certa idade, né, e aí tem toda a coisa de desenvolvimento, também envolvendo a mistura dos estudos de neurociência e da psicologia, essa criança não está ainda com a capacidade mental e intelectual dela absolutamente totalmente desenvolvida, como você acabou de falar. Uhum. Então ele é incapaz de entender, para a lei, né, Sim. a crueldade ou o impacto daquele ato dele. Então, com 9 anos, ele é inimputável, né, então não vai sofrer nenhuma pena, né, o que o Estado vai fazer é prestar uma assistência psicológica, social, para esse menor e para a família, para. O Estado Deveria. deveria. Eu tô dizendo que a lei diz. A lei diz que sim, mas não é isso que acontece, né? E a gente vê o exemplo do Degas, né, Nath? Sim. Que coisa mais complexa. Eu tenho uma paciente que ela passou agora para promotora e eles precisaram fazer visitas, ela é muito novinha, e eles precisaram fazer visitas a essas instituições, né, num momento de treinamento. Ela saiu deprimida. Aí ela falou: Meu Deus do céu, é um depósito, é uma coisa tenebrosa, porque ali não parece haver uma possibilidade de regeneração, de educação, de psicoeducação, de nada disso, né? Porque se pretende, mas não é isso que acontece. Sim. E, em geral, são pessoas pretas que estão lá, né? É. São pessoas pretas e pobres, né? Justamente. Não vai como é que se chama o cara o menino de 15 anos que comete um delito, mas ele é branco em Zona Sul, ele não vai parar no Degas, vamos combinar?
É muito complicado para mim falar isso, porque como advogado você fica, né, tentando fazer aquela parte Ah, mas eu técnica, mas eu você posso! mas é verdade, mas o que eu posso dizer como advogado que é o fato que a questão ressocializadora no Brasil, funciona muito pouco, funciona muito aquém do que deveria funcionar. E nesses casos, assim, que não existe, uma efetiva obrigação do Estado, existe pela lei, mas, como isso não vai aparecer na mídia, não vai aparecer nos dados, não vai apa então essa estrutura psicológica deveria ser oferecida ali para esse menor, né, que Uhum. cometeu esse ato infracional, análogo a crime de maus tratos, né, porque a Uhum. gente criança não comete crime, uma informação jurídica. Criança ou menor, né, comete ato infracional análogo ao crime que ele Uhum. cometeu, né. Então nesse caso essa criança foi encaminhada para o conselho tutelar, para que o conselho tutelar pudesse orientar nessas questões, não é ressocialização, né, mas de ajuda, suporte, psicológico, psiquiátrico, familiar, para que ele possa conviver em sociedade de uma maneira plena, né. Pois é, olha só. E aí voltamos à neurociência, porque a gente vai rechear isso aqui, direito, neurociência, comportamento, psicologia. Existe uma espécie de desesperança entre os profissionais da psicologia, da psiquiatria e da neurociência em relação ao psicopata ou a quem tem o transtorno de personalidade antissocial. Porque, assim, quando a gente fala tecnicamente dentro da psicologia, a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, que é também análogo ao que se chama de psicopatia. Então, psicopatia é mais um termo jurídico, né? E o transtorno de personalidade antissocial é o que engloba. Se bem que o Termo DSM-5, mais essa coisa técnico, né. do diagnóstico. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu sou antissocial. Não está sacando. O antissocial ele quer dizer: eu tenho um isolamento social, eu não gosto muito de estar no meio. Não, o transtorno de personalidade antissocial, dentro da categorização do DSM-5, que é o que a gente utiliza como pauta para fazer diagnóstico, né? Ele é o que engloba a psicopatia, né. Enfim, então a gente tem que ter cuidado quando diz assim: "Olha, eu sou antissocial", pelo amor de Até porque Deus, tem vamos tem uma pensar sobre carga, né, isso. Adriana, no termo psicopatia psicopata, se você coloca no "Ai, essa pessoa é psicopata", né, eu acho que tem já uma carga É porque o social nome para nesse isso já termo. mudou há muito tempo, já Exato. mudou diversas vezes. Mas, e aí depois a gente vai falar sobre essa questão da nomenclatura que vem mudando. Mas atualmente a gente fala sobre transtorno dentro Uhum. da psicologia, a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Mas existe uma desesperança. É como se as pessoas dissessem assim: "Ah, é psicopata, não tem cura, vai morrer psicopata, vão matar a cadeira elétrica e tal". E o que que a gente percebe, principalmente, tem uma mulher, Beth Thomas, Elizabeth Thomas, é uma história, gente, ela escreveu um livro sobre esse assunto. Eu já ouvi falar. Você já ouviu falar Sim. dela? Que aos 9 anos de idade, também, olha a idade. Clarinha, pelo amor de Deus, para. Clarinha é Ela a tá de filha da fone, Nath, que tem 9 anos. temos uma assistente, mas ela tá Ela de tá aqui. fone. Ó, Clarinha, pelo amor de Deus, qualquer impulso esquisito, você me chama. Me chama que eu vou e chamo nada. Ah, então, olha aqui. Então, existe uma desesperança das pessoas em relação a isso. E a Beth Thomas vai dar um exemplo, essa menina que aos 9 anos de idade, ela maltratava, ela foi adotada junto com o irmão por uma família extremamente amorosa. E ela matava animais, ela violentava sexualmente o irmãozinho, pequenininho, menor que ela. Fazia altas torturas, mas torturas, sessões de torturas. Bom, e aí as pessoas programou matar os seus pais. Olha isso, estava programado. O que que aconteceu com ela, né? Descobriram, aí começaram a perceber e leva para especialista o que está acontecendo, o que está acontecendo. A família é extremamente amorosa. Sabe o que é extremamente amorosa e compreensiva? E eu não estou falando do laissez-faire, ou seja, pode fazer o que você quiser, Sim, mas compreensiva, porque amor significa também dizer não. sim. E aí pegaram essa menina, Nath, e amaram a menina, colocaram em tratamento profundo. E hoje ela tem uma instituição que fala sobre isso. Ela cuida de crianças com esses traços, né, de perversão,
traços de conduta, por isso se chama TOD, né? Transtorno opositivo desafiador. São Uhum. crianças que não respeitam autoridade, que não respeitam ordem, que passam dos limites, né? E se sabe que pessoas, todos os psicopatas tiveram transtorno opositivo desafiador na infância, mas nem todo mundo que tem transtorno opositivo desafiador se tornará um psicopata na vida adulta, assim como a Beth Thomas. Uhum. Então, eu vou até pedir para o Bruno botar aqui só o link do documentário que tem um documentário sobre esse caso, que é interessantíssimo de assistir, porque a gente fica com mais esperança. E a saída está no amor. No amor. Voltando à questão do Degasse, né, dessa instituição onde os jovens são jogados, como é que dormem em camas frias, completamente, essa descrição, né, sujas, enfim, são tratados como animais. Como recuperar isso? Porque isso só aumenta a violência. Concorda comigo? Concordo. Hum. E recentemente, assim, não é o caso desse menor, né, do caso como a gente já disse, porque ele a gente só começa a falar de alguma aplicação mesmo a gente não pode chamar de medida, né, socioeducativa, que não existe pena para menor de idade, Sim. de medida socioeducativa a partir de 12 anos, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E existe um rol, que a gente chama em direito de rol taxativo, significa que são as únicas possibilidades de aplicação dessas medidas socioeducativas, que vão desde a advertência, né, que é a mais branda delas, até a internação, que é a última e a mais pesada, né, que existem alguns requisitos que têm que ser seguidos para essa internação. Por exemplo, o ser um crime com grave ameaça, com violência, né, para sair um pouco do juridiquês. Mas o que a gente tem visto no judiciário de uma maneira ampla mesmo, e até por uma questão de impulsionamento social e do debate sobre a menoridade, que talvez a gente entre mais para frente, mas assim, sobre a redução da maioridade penal, né? Enfim, mas esse intuito punitivo que a gente vê socialmente, né? Que as pessoas. Nossa, mas ele cometeu um crime hediondo, né? Mas ele é menor, então tem que ser preso, tem que ser punido, né? A revolta foi imensa nas redes sociais, né? Era Exato. quase como lincha, 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 era uma coisa. É um intuito punitivo, né, e a gente tem visto que a sociedade, ao invés de, melhorar e fazer uma compreensão sobre essas questões psicológicas e essa esperança que você está dizendo, não, ela tem essa coisa punitiva e o judiciário responde a isso como? Aumentando muito as medidas de internação, né, dessas pessoas, desses menores que já podem ser, né, que já podem sofrer esse tipo de medida socioeducativa. Então é o que a gente tem visto. Então, assim, o que acontece? Acontece que o Estado não tem estrutura para essa quantidade, né, porque existem outras alternativas para esses menores, e também não tem interesse mesmo, né. Sim. Porque é isso, a sociedade Não, e aí a sociedade clama, e devem colocar aqui embaixo nos comentários, tá passando a mão na cabeça de bandido, sempre né? É sempre assim, é uma questão punitiva realmente e não reflexiva, né? Porque se a gente pensa, quando eu falo de ter empatia, a empatia, a gente já começa a exercitar, não é se colocar no lugar do outro como fosse você, né? Ah, o menino lá roubou a minha bolsa e ele precisa. Bandido, é um absurdo. Não é se colocar. E se eu fosse ele, não roubaria a bolsa. Empatia é. Vamos lá pensar. Se fosse você, morando na rua, passando fome, tendo. Sabe? Você roubaria alguém? Será que não? Será que não? Porque quando você fala do seu lugar, né, aqui. Ah, eu tô ótima, eu tô, né? Eu vivi numa família ok, fui criado ok, tinha comida para comer, ok, é diferente, você compreende? Agora, se você não tivesse, se você estivesse passando fome, se você tivesse realmente morando, então isso é empatia. E é justamente o que o psicopata tem dificuldade de fazer. Então, eu estou pedindo para vocês sempre treinem a empatia, porque, segundo a psicologia positiva, a empatia pode ser treinada. Você pode aprender a ser empático, você pode aprender a amar. Amor é uma força de caráter, por exemplo, que todos nós trazemos como potência. Então, como é que se ama? Amando. É no exercício do amor que se faz
o amor, né? Uhum. Que se faz o amor. Então, é aristotélico isso, Aristóteles é uma das bases da psicologia positiva. Aristóteles diz o seguinte: o sujeito não pode dizer que é um bom tocador de cítara se ele não toca cítara. Uhum. Eu não posso dizer que eu sou um bom professor se eu não professoreio, é um neologismo, tá, gente? Eu não posso dizer que eu sou um bom pedreiro se eu não pedreireio. Então, para eu ser algo, para eu ser um sujeito amoroso ou empático, eu tenho que exercitar a empatia. Uhum. E a empatia começa por entender as razões do sujeito pelo sujeito, e Sim. não na minha perspectiva aqui, ó. Entendeu o que é? Então a gente precisa entender, na verdade, quando a gente tem uma criança birrenta, quando tem uma criança violenta, a gente precisa entender o que está acontecendo. Aí, Nath, eu quero primeiro falar sobre o NUAP, o Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, que é o nosso patrocinador, né? E o que que tem lá no NUAP? A gente é um grupo de pesquisa, né, e que ensina a psicologia. Então, a gente tem grupos de formação em terapia do esquema, neurociência e psicologia positiva, é uma formação que você pode fazer, quem é psicólogo, e tem uma que é orientação parental baseado em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. Ou seja, por que que a gente acredita muito nesse projeto? Porque as pessoas fazem curso para tudo, para ser noiva, para ser madrinha, mas não faz curso para pai. É verdade. Então vão entrando na maternidade, na paternidade, sem entender como é que se lida com uma criança. Quando uma criança está fazendo birra, ou quando uma criança está com um transtorno positivo desafiador, ela está querendo dizer algo. Só que ela não consegue metaforizar. Nem a gente consegue, muitas Sim. vezes, dizer o que a gente está sentindo de verdade, não é não? Não consegue. Então, a criança não tem recurso de palavra, recurso de significante para poder fazer metáforas. Então, ela dá birra, ela dá defeito. É. A questão é, como é que eu posso lidar com o defeito que a criança está dando? Que tipo de defeito é esse? O que que ela está querendo comunicar? Você concorda com isso? Concordo. Você é mãe, né? Você tem essa maravilhosa, tudo de bom, Clara, que está aqui com a gente. Já falei da Clara hoje, né? Clarinha maravilhosa. Não é difícil ser mãe? É muito difícil. E esse Me projeto conta. é maravilhoso, assim, porque se a gente pudesse a minha filha tem 10 anos já, né, e cada fase é uma fase de um desafio diferente, né. E eu acho que deve ser assim a vida inteira, né, porque os filhos nunca deixam de ser filhos, enfim. Mas quando eles são crianças, é muito mais difícil justamente por isso que você disse, porque a gente não consegue muitas vezes entender o que a criança precisa naquele momento, porque ela não está com o seu raciocínio cognitivo, eu não sei o termo correto, né, seu amadurecimento psicológico suficiente para expressar aquilo que ela sente. Então é super difícil, você tem que adivinhar, como você tem que adivinhar o motivo do choro do bebê, né. É Exatamente. isso. Mas o treino, nesse curso a gente fala muito sobre isso, né? Como é que se percebe, como é que lida em cada fase, né? O curso ele é estruturado da gestação até a vida adulta. Como lidar com essa criança? Cheinho de dicas práticas, porque é para todos, é igual forró, é para todos. Maravilhoso, eu Entendeu? quero. É para o professor, para o diretor de escola, para o psicopedagogo e para o pai interessado nesse desenvolvimento. É muito interessante, porque a gente acaba se entendendo com isso, né? Então a criança, ela não tem recursos para poder dizer, né? E o adulto às vezes cresce sem esse recurso para dizer o que está sentindo. Você pergunta às vezes, ó, lá no meu consultório, Bruno está prestando atenção, Bruno. Ó, tem também, né? Então preste atenção. Lá no meu consultório, às vezes a pessoa tem 50 anos. Você pergunta, quem é você? Ela não sei. O que que você está sentindo? Não sei dizer. Olha só, Uhum. esse problema de contato com o que você está sentindo, sabe? E essas crianças que têm comportamentos estranhos, né? A normalidade, elas estão querendo comunicar algo. Sim, mas eu acredito nisso. Né, não é É. isso? Elas estão querendo comunicar algo, então o que que a gente tem que fazer? Tentar entender o que está se querendo comunicar. Tem um outro caso que é o menino, Roberto Carlos, o nome dele, Uhum. um dos meninos sobreviventes lá da Candelária. O do ônibus, né? Não é Exato, do não, da Candelária, do assassinato da não, Candelária, mas no não foi ônibus ele não. que não foi esse que Não, não é sobre assaltou o esse ônibus? não, tô Porque falando ele do também. caso bem-sucedido que eu vim aqui para dar O esperança bem-sucedido, para o melhor. povo, tô falando Adorei. sobre É isso, esperança. é isso. Esse menino é um dos sobreviventes lá ele se tornou um psicopedagogo, um contador de história.
E ele, depois vocês pesquisam aí na internet, que é o contador de história. Uma francesa que tá aqui do Brasil, que estava morando aqui no Brasil, decidiu pegá-lo. Ah, eu conheço essa história também. É essa história que eu estou querendo falar. E esse menino que cometia delitos, cometia várias atos infracionais, né? Ele foi curado pelo amor. Gente, eu me emociono quando eu faço. Eu juro que eu me emociono, Uhum. porque é só no amor. E aí, Dri, falando desses 2 casos, aproveitando isso, Fazendo que são contraponto, né? meninos que estavam na mesma situação de rua ali, os 2 sofreram a questão da chacina da Candelária, né, como ficou Uhum. conhecido o caso. O que teve amor é um pedagogo, conseguiu se desenvolver, e o outro que continuou morando na rua com uma família. Tem um filme, né, contando a história dele, Sim, contando a o história do contador de assalto. história. Não, desse outro, Do outro também. que não deu certo, porque não Entendi. recebeu amor. Ele tinha uma família totalmente desestruturada, morava numa comunidade com uma coisa de vida muito ruim, né? Uma condição de vida, não estudava. Então, para você ver como todas as questões que a gente tá falando aqui, elas influenciam no emocional da pessoa, como você está dizendo, e também se ele vai ou não para a criminalidade. O amor e as oportunidades, né, que a pessoa teve durante a vida de desenvolvimento mesmo. Cara, é sobre isso. Olha como tem esperança. Tem um sujeito chamado Moalen, que ele tem um livro chamado Heranças. Eu sempre indico um livrinho bom para as pessoas poderem se educar e Sim. começarem a abrir a mente. E nesse livro, ele vai falar sobre o quanto o ambiente altera mesmo questões genéticas. Por quê? Ele vai falar sobre epigenética, que é isso, né? Não é que mude a estrutura ali do DNA, mas muda o ligamento ou desligamento de algumas expressões gênicas, né? Então, o cara pode vir até com um potencial mais violento, um temperamento mais violento, mas como é? Dependendo da forma que o ambiente vai lidar com esse temperamento, ele pode se tornar uma pessoa outra. Né? De que forma ele vai conduzir o talento. Aliás, no próximo episódio da série, a gente vai falar sobre os talentos, quando os talentos são engolidos a seco, quando a gente não consegue utilizar bem as nossas potências, o que pode acontecer com a gente? A gente vai falar sobre isso no próximo Legal. episódio. Já vou anunciando. Já Eu anuncia. faço que é praticamente uma blogueira, uma psicóloga blogueira, que eu vou anunciando uma coisa, vou anunciando outra, anunciando um app, anunciando tudo, o coworking, vou anunciando Macarena, Bruno, a Natália Eu saio anunciando as coisas, né? Mas é isso. É. E que bom que a gente está falando tudo isso, porque a gente começou a falar disso justamente pela o exercício do intuito punitivo da sociedade, né? E toda essa fundamentação aqui que a gente está dando, principalmente a Adriana, do ponto de vista da neurociência, né, da psicologia, é justamente para que as pessoas consigam entender que punir nem sempre é o melhor objetivo. Então, reduzir a menoridade penal não vai resolver o problema, né? A questão é muito mais profunda. Então, se você está aí assistindo a gente e tem aquela coisa, né, sempre de dois lados, né, que a gente vive assim hoje em dia. O preto ou branco. Ou preto ou branco, ou mata ou morre, ou pune, ou tá todo um oba-oba. Não é sobre isso. Existe toda uma estrutura que as pessoas se formam ali, tanto do ponto de vista de psicologia quanto do ponto de vista social. Então, tem fundamento científico, tem o fundamento jurídico. O que a gente está falando aqui está baseado em dados, em estatística, em estudo, em ciência. Sim, sim. Então, E a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Porque, olha, eu já falei, tudo que a gente está falando aqui, eu estou dando uma bibliografia, inclusive, Sim. ó, para vocês irem lá, dá uma lidinha, Sim. começa a abrir a mente. Não é É só no isso. WhatsApp que a gente pode pegar informação. A gente pode pegar informação na literatura, nas pesquisas interessantíssimas que estão aí. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, a humanidade não tem jeito, está cada dia pior. Não, agora a gente noticia. Antigamente se jogava futebol com a cabeça do adversário, entende? Então, as coisas eram ruins também, porque a humanidade não é boa necessariamente, né? A gente precisa aprender a ser bom. E é possível. E é isso que a psicologia positiva traz, esse aprendizado, entendeu? Uhum. Como é que se aprende a ser bom? Sim. Né? Agora, como é que a parentalidade esburacada, eu sempre falo isso, né, vai cuidar de uma criança, né, tendo isso em mente? Porque ele também foi esburacado. Então, às vezes, eu ouço assim, no meu consultório, eu apanhei, mas não morri. O que que tem eu espancar minha filha?
pelo menos entra para o eixo. Ou seja, uma pessoa completamente comprometida emocionalmente, trazendo essas marcas indeléveis, sabe? Eu sei que às vezes eu falando isso aqui, tem muita gente que não gosta, não. Vão lá no meu Papo Cabeça, aliás, esse podcast vai estar lá no Papo Cabeça com a Adriana Santiago, que é meu canal lá do YouTube, e a gente vai publicar lá também, que a gente vai sair publicando para tudo quanto é lugar, né? Mas vocês assistam lá, Papo Cabeça com a Adriana Santiago, assinem, apertem o sininho de notificação, que eu dou um monte de informação lá sobre isso. Sobre Aliás, Nath, me fala isso nas redes sociais. Me Eu conta. tô muito blogueira ultimamente. Tá blogueiríssima. Tá todo blogueiro, agora essa é a forma. A gente É não quer obrigatório. mais chega de visita, a gente dá um blog. Eu resisti muito para fazer isso, assim, na verdade, ainda tenho muita dificuldade, assim, não consigo Tô vendo. impulsionar. Não, assim, nessa questão da rede social e tal, mas estamos lá. Meu Instagram é @alonsorangeladv. E a gente tá lá, é uma rede ainda pequenininha, a gente não impulsiona. Porque a gente ali tem um objetivo, Adriana, como somos pessoas, tanto eu quanto você, né, apaixonadas pela profissão, ali, esse Instagram não é comercial, né? Ele é um Instagram com o intuito de informar as pessoas sobre diversas áreas do direito, não só sobre o que eu faço, né? Então a gente fala um pouquinho sobre todos os assuntos, aí tem aquela coisa um pouquinho da rotina diária, porque é importante, enfim, né, fazer essa blogueiragem e tal, mas a gente busca Blogueiragem ou broderagem? O que você falou? blogueiragem, porque é importante, né? Broderagem é outra coisa. Tudo bem. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas... Vamos... Vamos. Mas é isso, já passei a rede social, tem o nosso site também, alonsangel.com.br. E é isso, mas vamos aqui no nosso tema. Olha só, a gente passou rápido, né? Passou rápido, né? Não passou? Para mim passou. O que acontece? A gente vai ter que parar aqui, mas antes de parar aqui, eu vou pedir para você dar uma última impressão sobre essa história, né? Sobre essa coisa da violência na infância, né? Uhum. E não só dos abusos, aliás, bater em criança é crime, né, Nath? Fala para Tem mim. criança o quê? Bater em criança é crime, né? Ah, sim. Tá. Era só para avisar. Bater em criança é crime. Mas o filho é meu. Não, 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 não. O filho tá tutelado por você. Você pode perder a tutela, inclusive, se você for violento, porque o filho é da sociedade. Não esqueçam disso, não. É verdade, verdade. Fala disso para mim. Não, então, a questão da violência é violência, né? Com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990, se eu não me engano, é o ano, eu acho que é isso. A gente começou a mudar de postura, né? A sociedade precisa começar a mudar de postura mesmo. A violência era muito comum, né? A violência dos pais contra os filhos durante toda a criação aí das últimas gerações, né? E agora a gente tem uma lei que suporta, né? Essa questão jurídica aí de proteção ao menor. É a primeira lei, assim, que fala... Na verdade, houveram outras leis falando anteriormente, né, sobre o direito do menor. Então, lá nas ordenações filipinas, por exemplo, uma criança podia ser julgada por algum crime com 7 anos. E não adiantou. Então, com a evolução da sociedade, a nossa mentalidade também tem que ir evoluindo. Por que hoje não é mais com 7 anos? Porque a gente tem mais base, mais fundamento. Somos uma sociedade democrática, né? Então, por isso, também não podemos bater nos nossos filhos. É uma questão de evolução social mesmo. Então, eu apanhei e não morri, não significa que seja o certo, né? E a lei te proíbe. Não morreu, mas eu tenho 32 anos de profissão, né? Eu só pego esquisito. Pessoas muito esquisitas e que, inclusive, reproduzem a violência, né? Porque já está aí, já tem um problema. Porque, né? como eu te falei, é uma legislação muito, muito atual, né? É muito recente. E ainda mais, ou reproduz a violência ou normaliza a violência nos relacionamentos amorosos. Entende? Normaliza porque, se a pessoa que mais me amava me bateu, ela me bateu, então eu posso escolher relacionamentos amorosos com agressão, porque isso faz parte do amor, né? Sim, e não é, né? Então existe, respondendo essa pergunta, existe. A gente precisa encerrar, né? Como você falou, a última coisa que eu queria falar sobre esse tema, né? É que o Estado, para vir aqui para o nosso podcast, eu busquei algumas estatísticas, alguns dados sobre a questão da ressocialização dessas crianças, desses menores e adolescentes. E o que eu descobri é que existe muito pouco dado, existe muito pouca pesquisa.
O que existem são, por exemplo, existe uma pesquisa super interessante do TJ, do Tribunal de Justiça de Minas, que eles fizeram uma pesquisa mais profunda, mas uma pesquisa nacional que indique dados, todos os dados que você acha, eles são totalmente diferentes. Então, por exemplo, em relação a reprodução de novo delito, né? Tem pesquisas que dizem que 70% das pessoas, dos menores reincidem, né, na conduta Sim. típica. E outras dizem que são 15%. Então, assim, você vê que é muito discrepante, não tem base. E por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque se você não fizer uma pesquisa, se você não for levar esses dados para a ciência, como a gente está tentando trazer aqui, você não vai conseguir saber aonde você precisa atuar, como o Estado não vai conseguir saber aonde ele precisa atuar. Então, reincide. Reincide por quê? Reincide com quantos anos? Qual é... Então, assim, a ciência, mais uma vez, começa é a base de tudo, é o início. Então, é muito importante que o Estado dê atenção para isso, para esse tipo de estatística, para que saiba onde atuar. Se é na parentalidade, se é nas comunidades, é óbvio, né? Sim, Na questão racial, na questão... Enfim, é muito importante isso. Era o último dado que eu queria trazer aqui para que a gente fique Maravilhoso. ciente disso. É maravilhoso, porque assim, eu acho que fora do amor não há salvação. E o que é amor, né? O que a neurociência diz sobre o amor? Amor é atenção. A gente, por exemplo, acabou de fazer amor aqui publicamente. Por que a gente acabou de fazer amor? Porque a gente está se dando atenção. Então, minhas áreas cerebrais estão conectadas às suas. Eu estou prestando atenção no que você está me dizendo, eu reajo ao que você está me dizendo e eu produzo. Então, nós acabamos de produzir a ocitocina, que é um neuropeptídeo responsável pelo laço afetivo. Quando uma criança não tem isso, não tem essa atenção, ela vai dar defeito, porque ela não vai produzir esse neuropeptídeo que é extremamente responsável pelo bem-estar, pela sensação de segurança, pela sensação de estar atrelado ao outro. Então, eu quero dizer que eu estou extremamente atrelada a você, que na Também, verdade que eu bom. te amo, quero deixar público isso aqui, que eu amo a Natália, que ela é uma pessoa muito especial para mim, além de ser excelente profissional, maravilhosa. Se vocês precisarem de advogados em qualquer instância, procurem a Natália. Muito Ela obrigada por isso. clara, ela é muito esperta, contundente, ela é ligadaça. Tá bom, Obrigada, Nath? obrigada. Você é Obrigada. incrível, você sabe disso. Eu já te elogiei como pessoa milhões de vezes e como profissional também. Queria muito que você pudesse ser minha psicóloga, mas infelizmente você tem essa restrição. Mas eu sou sua amiga psicóloga, aquela Aquela psicóloga, aquela psicologia. Mas enfim, mas eu indico você para todo mundo já sabe quanto você é maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu fico toda boba, toda boba. Então, eu amo você. Também Aqui, te muito amo, obrigada muito por ter obrigada. vindo, logo no programa de estreia. Que honra! Virão outros. Espero que seja um sucesso. E aí já vou aproveitar, se você que está escutando a gente está precisando de terapia, lá no NUAP, você pode fazer terapia comigo. A gente tem, além de tudo, além de outros psicólogos maravilhosos, todos trabalhando com neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, e o melhor, a gente tem atendimento social. Cara, a gente tem uma equipe, até porque eu acho que a psicoterapia tem que ser democratizada também. Então, a gente tem atendimento social. Vou pedir para o Bruno botar o telefone e o WhatsApp. Eu não sei se em cima ou embaixo, né, Bruno? Se no vídeo ou embaixo. Nos dois. O Bruno falou que vai botar nos dois. Então, eu vou deixar o telefone aqui porque eu acho que o autoconhecimento, ele ajuda, inclusive, na criação dos nossos filhos. Sabe, a gente precisa entender o que a gente sente para poder ser bons tradutores para as nossas crianças. Porque as crianças precisam de um mediador, alguém que entenda de fato o que ela está sentindo, não é, Clara? A criança que não sabe ainda se expressar, ela precisa ter alguém para ajudá-la a se entender. E aí desenvolver aí o órbito frontal, que é o lugar no cérebro que faz a gente compreender as nossas sensações e nossos sentimentos. Entenderam? Então, beijo. Adorei esse programa de estreia. Muito obrigada. Façam terapia. Eu também. Façam Façam terapia. Não é?